de Jesus. Manzekete, Mamrogodo, Mambragade, Sibragado, Ibrando, Robo Shekebra, Lerebo Shabrando, Robo Shekebre, Manderebo Shakarabra, Sokobro Kante, Mando Robobo Shabra Calabro, Sondolobra, Mibrogodo, Isha Mandalabrai, Ibra Babai, Sarabayagai, Mandolograi, Ibrando, Zorobo Shanda, Mantelegre, Manlikebre, Kendelebro, Santebra, Ibra Babu, Sharababu, Saprendelegri, Rando Robo Boranda Lagra, Mambrogododi, Ibra Bo, Shabre, Bababo, Babare, Bababe, Ibra Babu, Sorobra, Manteli, Bregede, Sobro, Godo, Robo Shanda, Manso Prokoto, Barakante, Mantelebra, Ibrando, Zorobo Shabra, Mali Bregede, Subrikete, Mantoro Gododo, La Rababo, Sharabayama, Eke Bayabayaba, Ribobo Shabra, Izamande, Iabrango, Romo Shandai, Zobregede, Sebragado, Sobrende, Branoski Abari, Babo Shantela, Lerebo Shabra, Barababa, Ibra Baba Shekebre, Ibrando Robobo Sandelebra, Iambrando Robo Shekebra, Leribo Shabragade, Zigede, Lebregede, Sekerekete, Mantereke, Mankrokoto, Ikrokonini, ila krokote, ragado, zobrogodo, sebragade, mangrogododi, ligragadagade, le krokoniza, ishambrando rigidi, ibragada sekebro, le ribobo shabra, cantelebra, barekanto, iprogodoziza, mankrokotia, mamrogodo, zagragadi, ikanto prakete, mankrokoto pari, Brakoto koporokoti brigidi, mamprokoto zizi, ibrekete keliza, mankrokotonia, ishabrando, lagrando, likaso, maneke, mankrokonia, ezabragade, ishabalabalabala, ibrababa, ikabaraba, shindebre, ishamandelebre, iyamaraba, sokobro, kondorobo, shindebre, lere bababa, alléluia, mandelebu, shandabalabala, Iya bara baba ikebere kanda bara yanda bala bala indi biri biri bara. Iya bara baba ikebere kanda bala sundo boro bara. Ye bere bebe yanda bara kande bere jinde bere kunduro bo shinde bra. Ma ikabara kanda bala jinde bere bara bara indara baba. Iya bara bara kundu bolo jinda bara bara bara. Iya bara ba inde bere kindi bere jinda bara bara bara. Ira baba shanda bra mandoro bra. Maramama ikabara mandoro boshiyama mandoro sarabara kanderebe shanda barabara ya baraba sakayaba kunduru bobobo ya baraba sakabara kundu boroba ya baraba sandabara kanto barame ya baraba sandabara jike bragada ya baraba sandabala kumeneketu ya baraba sandabala kupeketeke ya baraba sondorobo shandabala be ya baraba sundoborobara Isha mandala brai, Ibrando ramasaka, Iya brababa shindibra, Iya baraba shanda, Iya baraba suka, Iya baraba koto, Mantoro boshia, Iraba santa kayabu, Iraba shanda balabu, Iya baraba sandala balabi, Iya baraba shanda balabala, Ilibra baba shanda, Iraba shanda laba, Iribu shanda, Marakate bragade seregra la ribobosha mandorogo iya mando robo sakate iya barama soko boroba manderegede brambo mramba mramba mrimbombo shabra rababo sharababa ikaraba santa yaba kobo yobo yobo ibere bobo yabala kalebo santa mandelebo yabala kerebe sekebre mante kerebe shindebere kundolobo shindebere Iya baraba sheke brekende bra. Ila bramando robo shanda bala bala be. Eya baraba yanda bala kondo bolo yanda bala jindi biri biri. Eya baraba sanda bala kondo robo. Maraba soko boro kanda bala be. Maraba sundo boro kanda bala ba. Maraba ba sheke bre kanda bala. Eya baraba shende bre. Iya baraba sundo boro kanda. Iya baraba sheke bere kende. Mandelebe sokoboro kanda. Maraba shakata. Iya baraba shakata. Ibrakaya baba baba. Ikaraba sheke. Ibra baba shanda. Iya baramase. Manto bolo kaba. Mankete bereke. Ira baba shekete. Manderebo saka.
iya barabashe, mazoko borobolo, iya brababasheke, urabasheke bra, mazoko borokande, mando robo sakate, mankrokotozia, illa rababa sokote, mankoroboshia, ibrandalaba, iya brakata, marabasheke, urabashakata, irabashakata, ibrokoto, iya barababa, irabasakate, mazoko bolokaya. Alléluia, alléluia. Mandele bébé, ribobobobobo. Isha mandalaba, libregede, mandarebo, sobrande, brande legri, iragada bru, sabrai, manduruga, isha babababa, sabaraga, mankrogoda, laragadas, kiakaragadas, rabababa, ribababa, rindo, rando, bobobo, rando, ramando, rando, zarando, rando, skia, brando, ramazuria, mandelegraya, ishamaneya, esaprana, eya kabalaboshka, balabalabosa, mandelebra, urabashakata, manduruboshia, lebra baba shekebre, mandurubosha, eya baraba sokoto, mandaraba sekete, ibra baba shende, mazokoto koli, mandelebre shekete, mandalikato, maraba sheketa, imankreketenina, ibrando zobraya, maroko tokobaya, ibrababo shaka, mazoko tokolabayaba, liko brokondo broshendebre, maraba sokoro boshindabra, izabra kante mandoro boshiaba. Alléluia, alléluia, alléluia. Mazekete, mazeketeke, mazeketeke, mazekete, mazekete, irabashaka, rabashekebre, mazekete, bragada, mazokoto, mandorobo shiabra, mazeketekeli, maraba sukuburuka, eka prokoto didi, shabragada, likabragada, labrabo, shabrando, rababo, shakate, ibrakata, likaprakato, sokobra, le ribobo, shakarabababa, rabashaka, o rabashaka, o Deus de sobrenatural. Manifesta aqui tu és Deus, rabasakata, no nome de Jesus, ribochakalabra, mandelebra, marakata, libro sakata, mando robobo shikabarababa, ibragababo, ishambrando, mandere gras, ele graciosa, maragatosa, ibragadazika mando, shabrando, jibrikitibiri kundubiribe, mankrokoto, mabrogodozi, marakatubu, bukurukutubi, ragabasukuburu kante brangado, baya kurubu shandabala, baraba kondoboro yabala kandabala surubulu bala, iraba shakabala kandabala jindibiribara, baraba sandabara yandabala jindibiribiribara, rabababa ikabara kandabala jindibiribara bala, iraba sukuburu kandabala jindibiribara, mankorobo shandabala kandabala jindibiribu, manzokoboro kandabala indebere yandababa baba, yakabara kandabala jindibiribiribara, baraba surubu shanda, ibraba shanda la brusa kalabra, ibraba shanda balabi mekuburusa, brakanta lika bragado sokobra, le bragada sekebre, ishamande, bragade seke brege dimandu, mankrokotozia, brakata lika bragodo ribababo, rabashakata kalika bragade, brando robo shakata, la kupranaskia baba, ikabala baba, mandoroba, jibrakaba, sandaliba, mantokuruba, irababa, ikabara baba, shindibra, barabashata, irabasakata kalabru, irabasakata kabre, irabashakata, bragado roboshia, rabasakataka, mankrokotobaya, bazakateke, likoborobaba, lebrababa shekibre, mandori bababa rikata, mazokoboro kandabalabe, ishamandalaba, baraba, rebaragaro, garagada serigala gras, ele gracia, manda la gracia, marakanto rabaya, manzoro godoya, ibragadoski, bramando, shando, lerebo jibrigade, mansokoto, leki prokoto, barakate, manki bragado, sobra, likabra, mantrokoto didi, irakatagadi, shabragodo, rabashanda, mankorobo, brakaya bro, sondo bro, mama ikabala kanda, likobosaka, ekabaya koboloboloba, shende bere kondo bolo jinda balabala, brababo, yabazakata, ibrababa, shaba yokoto, mandelegra,
marababa shekibra, mazoko borobala, irabashandala bro, sokotobra, mandeligra, lebra baba shekete, mazoko roboshia, mandorobobo, shabra, barakate, mambragade sekete, mangrogododi, riba shakataka, lebragada soko brogodo sabragade, lebragada sokuburu kandalaba, shigabalabala, le krokotozizi, barikante, marakate, barikante, marakante, barikante, marakante, barikante, marakante, ichiprikiti birigudu, ibrigidi zigiri gade, mangrogodi gidi yagadagadi, igodogodo zagada, ikorogodi, mangragade, ligada, librogodo, mambrogodo sekete, iprakate, mashobragade, sikaya bababa, ribo shakata, likabra, iabrakandabra, urabashakata, bragado, irabashandabra, ikereba, lebregedebre, gorobo shanda, librobobo, lerebo shandabra, marabashekete, mandorobo sakate, mankrokoto, izabragade, shabragade, iabrabashanda, iabrakanda, mazokobo, irebo shakata, maraba sokoboro kanda, mandorobo shakata, irababa sakayabra, marobobo shia, lebra baba shandabra, ibrokolobo shiabra, maraba sukobro, maraba baba, ibrebobo shata, makorobo shia, mandorobo sakate, riketeke, ribobo shabra. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, Rabba Shaka, Ribo Sanda, seja glorificado, Senhor. Seja louvado, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Oh, Rabba Sheke, nós te bendizemos, Pai da glória. Rama Sakata, Rebe Shekebre, Borobo Shekebre, Robo Shakata Bracandabra, Rabba Sheke, varão de guerra, Robo Shakabra, Ribo Sokobro, Rabba Shakata, Erebo Sheke Bregedi, Mandorogo, Brababo Sheke, Marakatakra, O Rabashakata, Mazokoto, Elohim, Rabashakate, Erebo Shanda, Maraba Sokorobo Shindibre, Rabashandaraba Sukubulubala, Mandorobo Shanda, Magorobo Sia, Erabashakata, Mandorobo, Ibraba Sanda, Ribobo, Shekebra, Orobo Shika, Raba Sakaraba Shindibre, Mariquete, Brogodo Sekebra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, Adonai. Shalom, shalom, povo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Todos que estão nos acompanhando através dessa live. Oh, Deus seja louvado. Que Deus abençoe a todos que estão em linha. Todos que estão online. Que o Senhor abençoe a todos que estão nos acompanhando em todo lugar. Ribo Shabrandalabra. Que Deus abençoe todos. Deus seja louvado. Deus é maravilhoso. Nós prometemos, pela graça de Deus e pela orientação do Espírito Santo, que nós poderíamos hoje falar acerca de um tema muito importante. Um tema muito abençoado. E nós dissemos que poderíamos falar acerca da diferença entre o dom da profecia e o ministério profético. Vamos pegar um tempo, alguns minutos, para poder falar acerca dessas coisas. Eu creio que o Espírito Santo vai iluminando a tua mente, vai iluminar o teu conhecimento. Eu creio que o Espírito Santo vai visitar alguém que está a acompanhar e alguém que vai acompanhar isso. O Espírito Santo vai localizar a vida de alguém através deste ensinamento. Que Deus abençoe a todos. O dom, aliás, a diferença entre o dom da profecia e o ministério profético. Vamos fazer a leitura no livro, glória a Deus. Vamos fazer a leitura. No 1 Coríntios capítulo 12, seu versículo 10. 1 Coríntios capítulo 12, seu versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor.
E há outro a operação de maravilhas. E há outro a profecia. E há outro o dom de discernir os espíritos. E há outro a variedade de línguas. E há outro a interpretação das línguas. Que Deus abençoe. Acho que tu já ouviste falar acerca dessa passagem, que é uma passagem muito abençoada. Essa passagem fala acerca dos dons do Espírito. Essa passagem fala acerca dos dons do Espírito. E aí onde estão a citar o dom da profecia. Muita gente, amado Senhor, não estão sabendo a diferença entre o dom da profecia e o ministério profético. Muita gente não está a entender o dom da profecia e o ministério profético. Aí no livro, aí na epístola de Paulo aos Coríntios, no 1 Coríntios, nós dissemos 1 Coríntios 12, 10, aí a Bíblia está a citar acerca dos dons espirituais. Quer dizer, o dom da profecia é um dos dons do Espírito. Este dom é uma habilidade especial concedida a um crente para receber ou comunicar a mensagem divinamente inspirada de Deus. Quer dizer, é uma habilidade que Deus dá a qualquer ou alguns cristãos, alguns crentes. Ele é diferente com o ministério profético. O dom da profecia não é o ministério profético. É uma habilidade, é um dom, é uma habilidade que Deus dá a um cristão ou a qualquer crente para poder receber ou receber a inspiração de Deus e para comunicar ao povo de Deus. Que Deus seja glorificado. Deus é maravilhoso. Então, o dom da profecia é um dos dons do Espírito. Esse dom qualquer cristão pode ter. Este dom não é ministério profético. Este dom não como posso dizer, este dom não é ofício de profeta ou escritório profético. Deus seja louvado. E o dom da profecia, ele está limitado somente nas quatro paredes da igreja. O dom da profecia é para exercer dentro da igreja local. O dom da profecia, muitas das vezes, ele não rompe a barreira ou os limites. O dom da profecia trabalha para dentro da igreja. O dom da profecia está limitado nos quatro paredes da igreja. Muita gente está pensando, assim que ele está a profetizar, pelo dom da profecia, ele já é profeta. Existem pessoas que estão a profetizar pelo dom da profecia, mas não são profetas. Nem são filhos de profetas. É só um dom que Deus deu aos cristãos. É um dom que está entre os dons do Espírito. Como nós temos o dom de discernimento, o dom da fé, o dom de interpretação de línguas, o dom de curas. Então, o dom de profecia é um dos dons do Espírito. Que Deus seja louvado. Então, quando você profetiza pelo dom da profecia, isso não te leva a se autoproclamar de profeta ou de ofício de profeta. Porque o ofício de profeta é diferente
com o dom de profecia. O homem que tem o dom de profecia, ele deve ser mentorizado. Ele deve estar debaixo da autoridade de alguém, de um pai espiritual. Muita gente tornaram-se profetas porque eles tiveram dom de profecia. Profetizaram coisas, talvez, sem a orientação do Espírito Santo. Por quê? Porque eles acharam que têm um dom de profecia sem ser orientado por um pai espiritual, por um mentor, por um líder. E acabaram de destruir as igrejas. Por isso, o dom de profecia tem que ser acompanhado. A pessoa que tem um dom de profecia, ele tem que ser mentorizado, ele tem que estar debaixo da liderança de alguém, da liderança de um pai, da liderança de um mentor. O dom de profecia. Deus seja louvado. O dom de profecia é uma mensagem sobrenatural, espontânea. Ele vem espontaneamente. O dom da profecia, qualquer crente pode ter o dom da profecia. O dom da profecia, eu disse, é um dos dons do Espírito Santo. Eu disse, o dom da profecia, ele é limitado. Ele é limitado dentro da igreja. Deus seja louvado. Os pastores, os profetas, aliás, os pastores, os evangelistas, os mestres, os apóstolos, também podem profetizar com o dom da profecia. Eles podem ter o dom da profecia para poder profetizar, mas não os faz de profeta de ofício ou de ofício de profeta. Essa é a diferença entre o dom da profecia e o ministério profético. Que Deus seja louvado. Então, o dom da profecia, ele trabalha em 3 áreas: edificação, exortação e conforto. Quando alguém tem o dom da profecia, ele vem para poder edificar, exortar, glória a Deus, edificar, exortar e confortar. Então, quando o homem que tem o dom da profecia não vem confortar, não vem edificar, esse não é dom da profecia. Que o Senhor seja glorificado. Por isso, você que quer operar no profético, você que está inspirando, operar no profético, tu tens que saber essa diferença. Quando tu não sabes essa diferença, não tens conhecimento dessas coisas, será difícil que tu possa subir numa outra dimensão, no sobrenatural ou no profético. Que Deus abençoe. E o dom da profecia, muitas vezes ele trabalha com o coração de Deus. Isso que nós chamamos de profecia de massa. Quer dizer, a profecia de massa é uma profecia que vem do coração de Deus, que tem a ver com o dom da profecia. Quando alguém está a dar esta profecia, muitas vezes ele exprime um sentimento. Às vezes a pessoa fica a chorar, às vezes a pessoa fica a rir, às vezes a pessoa que está a transmitir a mensagem que vem através do dom da profecia, que vem na forma de massa, essa profecia vem com manifestação, vem com um sentimento, ou alguém começou a estar nervoso. Meu filho. Por exemplo, se alguém talvez não está andando no temor de Deus, não está andando na santidade, e Deus quer comunicar, Deus quer dar uma mensagem a essa pessoa para que possa voltar no caminho. Muitas vezes essa pessoa vai liberar essa mensagem consoante o que está exprimindo no coração de Deus. Meu filho. Por quê, José, meu filho? Por quê? Volta no caminho, volta, eu sou teu Deus. Muitas vezes o dom da profecia opera assim. Então,
tu deves entender o dom da profecia e o ministério profético. Que Deus te abençoe. Agora, nessa diferença entre o dom da profecia e o ministério profético, nós vimos o ministério profético. Primeiro temos o primeiro nível do profético é espírito de profeta. Aliás, espírito de profecia. O segundo nível do profético é o dom da profecia. E o terceiro nível do profético é o ministério profético. E o quarto nível de profético é ofício ou escritório profético. Eu vou voltar. O dom da profecia é diferente com o ministério profético. E o ministério profético é diferente com ofício ou escritório profético. O dom da profecia pode ter, qualquer cristão pode ter este dom. Deus pode dar a qualquer cristão. É um dos dons do Espírito. E o ministério profético é uma graça de profecia. Por exemplo, vamos ver na Bíblia. Os filhos dos profetas não eram profetas. Eles eram os discípulos de profeta. Quer dizer, eles não tinham ofício profético, mas eles tinham o ministério profético, ou o dom profético. Aliás, ou a graça profética. Eles tinham a graça profética. Por quê? Porque eles trabalhavam junto com os profetas, trabalhavam debaixo da cobertura dos profetas superiores, profetas maiores, como Eliseu, como Elias, como Samuel. Então, esses discípulos que eles lideravam eram filhos dos profetas. Noutra linguagem, eles tinham ministério profético, que é diferente com ofício profético. Na Bíblia, o que ocupava o ofício profético, alguns registros de ofício profético: Elias, Eliseu, Samuel, Jeremias, Isaías. Essas pessoas ocupavam o ofício profético. Daniel, são pessoas que ocupavam ofícios proféticos. E é diferente com alguém que tem a graça profética ou ministério profético. Quer dizer, quem tem ministério profético, ele está debaixo de alguém que tem ofício ou escritor profético. O homem que tem escritor profético é um superior, é um pai, é um líder. Então, o homem que tem a graça profética ou ministério profético tem que submeter-se a um ofício profético para que possa crescer. Deus seja louvado. Então, quando as pessoas não estão entendendo essas coisas, será diferente, aliás, será difícil você evoluir no profético. É por isso, não pode pular os degraus. Tu tens que seguir os degraus para que você possa chegar numa dimensão elevada, no sobrenatural. Para que você possa exercer sobrenatural, não com dificuldade, mas com facilidade. Quanto mais tu receber o conhecimento acerca do profético, acerca do sobrenatural, mais a unção de Deus derramará sobre você. A unção tem a ver com conhecimento. Quando o conhecimento é pouco, você vai exercer ou você vai operar numa dimensão mais baixa. Mas quando o conhecimento do sobrenatural ou do profético é muito na tua vida, você terá os teus olhos espirituais verá mais distante, mais longe. Então, o profético é conhecimento. O profético
é conhecimento também. Então, o ofício profético não é qualquer nível. O ofício profético, o escritor profético, tem a ver com um profeta superior, que está a liderar pessoas. Era como Elias, era como Eliseu, era como Samuel. Nós vamos ver que esses profetas, eles tinham os discípulos que eles lideravam, os discípulos que eles ensinavam, os discípulos que eles instruíam. Essas pessoas eram chamadas de quê? De filhos de profeta. Na verdade, eram chamados também de profetas. Mas não tinham ofício profético. Ou ofício de profeta. Irmão, você profetizar não significa que tu tens ofício de profeta. Tu profetizar, quando estás a profetizar, estás a fazer demonstrações, não significa que tu tens ofício de profeta. Talvez tu tens ofício de profeta, mas irá de se manifestar com o tempo. Para isso, tu tens que buscar o conhecimento. Tens que estar debaixo da liderança de alguém que tem ofício profético, para que você possa ser bem instruído. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Fica a saber, aliás, saiba que quando o teu conhecimento é pouco, você vai recuar. Quando o teu conhecimento é pouco, você vai andar com lentidão. Mas quando o teu conhecimento é muito, você vai andar com velocidade. Eu dou sempre este exemplo. Antes, as viagens eram de navios. Pessoas viajavam de navios. Faziam 1 mês viagem de navio. 2 meses, 6 meses, 8 meses, outros até 1 ano a navegar. De África para a Europa, ou de África para a América. Eram meses e meses. Mas quando o homem adquiriu, aumentou o seu conhecimento, a viagem de meses transformou-se em hora. Você poderia viajar na Europa em meses, mas hoje em dia, quando o homem aumentou o conhecimento, inventou o avião, inventou o voo, a viagem de meses transformou-se em horas. Em poucas horas você pode chegar na Europa, em poucas horas você pode chegar na França, em poucas horas você pode chegar na Itália através de voo. Mas antes a viagem custava bastante, a viagem era longa. O conhecimento te dará velocidade. O conhecimento do profético vai te dar velocidade de você poder voar no profético, poder navegar com velocidade no profético, poder trabalhar com conhecimento. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu ministério. Existem muitos segredos que nós temos que abrir. Que o Senhor nos conceda o tempo e nos dá graça de nós podermos abrir mistérios acerca do sobrenatural. O sobrenatural que está baseado nas Escrituras. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu ministério. Eu estou a crer que alguém que Deus chamou no ministério ou no ofício profético, esta geração, Deus quer exaltar homens que Ele preparou para o ofício de profetas, para o ofício de profeta, para o escritório profético. Alguém que opera no quê? No ofício de profeta, não é qualquer pessoa. Alguém que opera no ofício do profeta, ele está para julgar as nações. Deus lhe dá capacidade de poder anunciar sobre nações, acerca de nações. Muitas vezes, as nações, algumas nações, dependem de pessoas que têm ofício profético. Por isso, quando Eliseu, ou Elias, aliás, quando Elias estava a subir, Eliseu, seu filho, que era um dos filhos dos profetas, quer dizer, que era discípulo de profeta, quando viu seu pai espiritual, o profeta Eliseu,
que tinha o ofício de profeta, quando estava a subir, a Bíblia diz que Eliseu clamou, meu pai, caros e cavalheiros de Israel. Elias tinha um ofício de profeta. Quando alguém tem um ofício de profeta, essa pessoa tem autoridade, poder, não só unção, ele tem poder, autoridade. Ele anda com manto para poder julgar, para poder dominar, proclamar sobre as nações. E quando Elias estava a subir, Eliseu disse, meu pai. Eliseu chorou, rasgou seus vestidos, disse, meu pai, caros e cavalheiro de Israel. Quer dizer, Elias representava exército de Israel. O próprio Elias, ele era força para o exército de Israel. Elias só, quando levantava, quando Israel tinha batalha, se Elias levantar, a sua presença, a sua palavra, era uma arma para poder destruir o inimigo. Quando Elias levantava, a sua profecia era arma para levar vitória ao povo de Israel, ao povo de Deus. Por isso Eliseu clamou, meu pai, caros e cavalheiros de Israel. Meu pai, assim que tu estás a ir, assim que tu estás a subir, como que será o exército de Israel? Como é que nós vamos se defender quando os inimigos levantarem? Então quem exercia o ofício de profeta não era qualquer pessoa. Os homens que exercem o ofício de profeta, muitas vezes eu lhes chamo de espíritos de profeta. Os homens que exercem o ofício de profeta são homens que são espírito de profeta. Eles têm autoridade sobre as suas nações. Eles têm autoridade sobre uma nação. Por isso você vai ver, um profeta levanta e vai declarar ou vai profetizar acerca das eleições de uma nação. Um profeta vai levantar, vai profetizar acerca do futuro de uma nação. Esses aqui que têm ofício de profeta e não são qualquer pessoa. Então busca conhecimento acerca do profeta. Busca conhecimento acerca do profeta. Quanto mais tu buscar o conhecimento acerca do profético, acerca do sobrenatural, a unção derramará fortemente sobre a tua vida. E tu serás elevado, tu serás arrebatado em níveis, em dimensões do sobrenatural ou do profético. Que a graça de Deus esteja contigo. Que a graça de Deus esteja contigo. Eu aconselho aos jovens que estão inspirando no profético, segue os passos segundo as Escrituras. Segue os passos segundo a Bíblia. Porque alguma coisa vai transformar. Senhor está a preparar uma geração de ofícios de profetas que vão mexer a África nesses últimos tempos. O tempo está no fim. E Senhor quer levantar mais ofícios de profetas, ofícios proféticos, que vão levar o fogo, que vão levantar com o manto de transformação, de ganhar almas para o reino. Que a graça de Deus esteja contigo. Que a unção do Espírito Santo alcance a tua vida. Que a unção do Espírito Santo alcance o teu ministério. Deixa-te dizer, o profético é muito importante. O profético é muito importante. O profético é como se fosse o serviço de inteligência de uma nação. Uma nação sem o serviço de inteligência, essa nação está em perigo. O inimigo entra em qualquer tempo, em qualquer hora. Por quê? Porque não tem o serviço de inteligência. Então o profético é muito importante. Por isso você vai ver, o profético é muito combatido. Satanás não gosta do profético. O inimigo combate o profético. O inimigo vai levantar falsos profetas.
para poder cegar as pessoas acerca dos verdadeiros profetas, homens de Deus. Você é a próxima, ou é o próximo profeta, é o próximo ofício de profeta que Deus quer levantar nesta nação. Você que está a me acompanhar, é o próximo no ofício de profeta que vai mexer essa nação, que vai mexer a África, que vai mexer o mundo das trevas, que vai mexer o reino do inimigo, que vai ganhar almas para Cristo. Entra na dimensão de sacrifício. Busca Deus na profundeza. Lê a Bíblia a todo momento. Medita as Escrituras. A graça te localiza. Que a graça te localiza. Que a graça te alcance. Que a graça alcance a tua vida. Que a graça profética alcance a tua vida. Labrando shabrande. Brangoski abari ante brando. Ike tu prikiti ligrando saprai. Shorabrande le graski abari bosha. Le rimondo rabar sakata. Mankotobaya. Mambrogoto zikata. Iko bregede sakate. Liko brogodo sakata. Mankoto koroboshia. Brando zaya baba shakata. Ilabrakoto. Imankarabasoko. Conecta-te com essa unção. Conecta-te com essa unção. A graça de Deus está derramada sobre você. O Espírito Santo está posse da tua vida. Está a tomar posse da tua vida. Está a tomar posse do teu ministério. Onde havia barreiras, onde havia dificuldade, o manto está a descer sobre você. Para que tu possa operar nas dimensões do profético. Que a graça te localize. Que a graça ande contigo. O Senhor vai te tirar do dom da profecia para o ofício profético. Porque Ele preparou isso para você. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Ramasuku Yabababa. Eu quero orar acerca de ti. Onde tu estás. Mankotobaya Kazabra. No momento que eu estou a orar. Onde tu estás. Vai sentir fogo na tua cabeça. Como se fosse um fogo na tua cabeça. E vai sentir, algumas pessoas vão sentir como se fosse fogo na sua barriga. É a visitação do Espírito Santo. É a manifestação do Espírito Santo. Alguma coisa vai se comunicar em ti. Alguma coisa vai entrar. Uma força sobrenatural. Uma graça sobrenatural de mudança a partir de agora. Liko barandas que amande legras. Shabrando yamantekeleki bragados. E comprenes que abari mando shabra. La rabashakata mankotobra. Rikotobragade zaragado. Shabrande legras que abari mano. Le kuprenas que abara mando bragade. Ibragada sakata. Ilako bragade sakata. Liko brakaya bro sakata. Mankrokotozia bragate. Shabrande legrisia. I campo ragadesia. Marikanto barinde. Mankrukutuzaya. Mankrokoto. Le grakas kia bara babosha. Le rikoto zakayaba. Shandorobo saka. Mankerebo. Ibragada. O Senhor está a me mostrar. O Senhor está a me mostrar o mapa de Cabinda. Espírito Santo está a dizer que Ele quer levantar alguém em Cabinda. Eu vejo Deus a levantar alguém que vai mexer a província de Cabinda. O nome dessa pessoa vai espalhar em todo o território de Angola. Mas vai começar lá em Cabinda. Eu vejo essa pessoa com 3 nomes. No meio desses 2 nomes, eu vejo o nome João. Eu vejo o nome João. Eu vejo o nome João. Senhor vai levantar essa pessoa fortemente. Você que está me acompanhando, daqui a pouco vocês vão começar a ver alguém que Deus levantou em Cabinda. E no meio do seu nome tem 3 nomes. No meio desses 2 nomes tem um nome de João. E Deus vai levantar esse homem com poder profético.
As autoridades estarão atrás dessa pessoa. Vão querer complicar o ministério desse homem. Porque o mundo das trevas vai trabalhar para poder destruir o ministério desse homem. Mas o Senhor está me dizendo, ele é que levantou esse homem para poder mexer aquela província. E vai chegar em todo o território angolano. Deus está em movimento. Espírito Santo está em movimento. Espírito Santo está em movimento. Espírito Santo está em movimento. Labrando socorro boshindabra. Ribo shakara bashindebre. Marebo shekebre kendebrashana. Lerebo shakata mandebre. Em nome de Jesus. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Unção em unção. Poder em poder. Que tu possa subir de outro nível para outro. De um nível para outro. Possa subir de um nível para outro. Que Deus te leva numa outra dimensão. No nome de Jesus Cristo. Shalom, shalom, shalom. Se alguém tem algumas perguntas, pode escrever. E nós vamos responder. A nossa equipe vai responder. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Ora bashakatala brashindibre. Oro boshakala brakanda brashindibre yaba. Ibro bosheke brekindibre. Mari bosheke brekindibre. Oro bosheke brekindibre. Yes. Amanhã estaremos mais. Não deixa de acompanhar a nossa página. Não deixa de acompanhar. Estamos no Facebook, no Instagram. Estamos na YouTube. Estamos também no TikTok. Não deixa de acompanhar. Continua a partilhar. Continua a partilhar. Para o bem do reino de Deus. Continua a partilhar. Amanhã, nas mesmas horas, estaremos conectados. Que Deus abençoe. Shalom Adonai.